que vocês acham que o vascaíno tem de diferente dos demais torcedores? É o estádio. Para nós, isso aqui é a segunda casa dos portugueses. Quando vêm de Portugal para o Brasil, a primeira coisa, o tio, o parente, o pai, o irmão, trazem para ver o Vasco. Eu sempre costumo dizer que o vascaíno tem sempre São Januário como sua segunda casa, né? A casa do vascaíno é aqui. Se todos os jogos do Vasco fossem aqui, seria melhor para nós. O Vasco é o time da virada. O grito que vem da arquibancada já levou o clube a conquistas incríveis, muitas até inacreditáveis. Mas não é só no campo que o Vasco transforma a adversidade em glória. Foi remando contra a maré, com o suor e a entrega dos imigrantes portugueses, operários e negros, que ele construiu sua história. Assim como o descobridor que dá nome ao clube, o Vasco também apontou caminhos. Esse é o acervo, né, é o depositário das glórias desse clube centenário. Um clube que foi fundado com o objetivo específico da prática do remo, mas que na metade da década de 10, mais precisamente em 1916, cedeu aos anseios da sociedade e fundou uma seção de futebol. O futebol é um esporte muito mais barato, né? Você junta 4 crianças, uma bola e começa a brincar. A participação do Vasco nesse processo é fundamental, por quê? Justamente por causa disso. O Vasco foi o elo que fez com que os pobres achassem que podiam jogar bola. Imagina o seguinte, futebol, embora estivesse se popularizando, ainda era considerado um esporte de elite, praticado por clubes elitistas. Elitistas no sentido de que não admitiam negros, mulatos, brancos pobres, né, analfabetos. Isso alterou toda a dinâmica social do Rio de Janeiro, né? Basicamente, assim, o Vasco permitiu que pessoas de uma camada mais pobre pudessem jogar bola, pudessem ascender como jogadores de futebol. E assim, cara, isso é a realidade até hoje. Ficou afastado da Federação de Futebol por causa que a Federação não queria botar negro para jogar. O Vasco era perseguido aqui no Rio de Janeiro, os caras proibiram o Vasco de participar do campeonato estadual porque não tinha estádio para jogar. E o Vasco simplesmente foi, então tá bom, a gente constrói um estádio. Esse clube, a gente desse clube, essa mistura de brasileiros, portugueses, brancos, negros, ricos e pobres, deu ao Brasil o maior estádio da América do Sul em 21 de abril de 1927. Então é muito sangue que deram aqui os portugueses antigos. Então a gente continua mantendo a tradição do Vasco. Então todo parente que vem de Portugal, a primeira coisa, leva no Vasco. Porque isso é a nossa casa aqui também. Eu me sinto muito bem aqui. Celebrar um centenário é por si só um feito, mas o Vasco quis e fez mais do que somente comemorar. No ano mais importante de sua existência, o clube deu à torcida seu maior título até aqui, a Taça Libertadores da América de 1998. A Libertadores aconteceu num momento ímpar da vida do clube, que foi o seu centenário, né? O Vasco até hoje é o único clube que ganhou um campeonato, teve um ano vitorioso no seu ano de centenário. O River Plate foi uma final antecipada, porque era um time totalmente... A maioria dos seus jogadores jogava pela seleção argentina. Nós jogamos contra o River Plate em São Januário e depois ganhamos naquele gol do Juninho no Monumental, que até hoje é cantado pela torcida lá. Ele botou a bola para bater aquela falta ali, pô, foi brincadeira. Longe, né, cara? Muito longe, muito longe. Um gol com uma beleza, com uma plástica muito grande, porque ela entrou bem no ângulo do goleiro. Quando o Vasco passou pelo River, já sabia que era campeão. O Barcelona não é molinho, era molinho, molinho. E depois jogamos o primeiro jogo da final contra o Barcelona de Guayaquil, em São Januário. São Januário cheio, muita gente. Tinha aqueles fogos que acendiam atrás do gol, que ficavam 10 minutos de fogos. E o Vasco ganhou do Barcelona aqui, com o resultado já pronto, 2-0 lá, tinha que perder de 3, o Vasco não ia perder. Quando a gente terminou o jogo aqui 2-0, a gente sabia que a Libertadores ainda não estava definida. A certeza que a gente seria campeão foi quando a gente fez o nosso primeiro gol em Guayaquil, né? Foi o gol do Luizão. Ganhamos de 2-1, gols de Donizete, Luizão, Donizete, o Pantera. No final do jogo, eu só lembro eu entregando a bola pro juiz, ele
encerrando a partida, tinham praticamente 90 mil pessoas no estádio deles, tudo amarelinho lá. E o Vasco dando a volta olímpica, né? 6 horas da manhã eu estava aqui no outro dia, esperando o time chegar. Nós fizemos para trás, fizemos um churrasco ali, né? E assim, foi para os vascaínos uma conquista, a maior conquista da sua história. Foi uma coisa que ficou registrada para sempre aqui, para todos os torcedores que viveram aquele momento. Eu olho para minha filha hoje, tá com 18 anos, tá entendendo? Eu olho para ela assim, poxa, você foi comigo a São Januário 98. Era pequenininha, né? Isso aí é uma coisa muito, muito linda. Foi uma época realmente de que a gente nunca mais vai esquecer. A torcida do Vasco é uma torcida apaixonada, cara. Eu respiro o Vasco da Gama dia a dia. Isso aí é igual a um filho. É a mesma coisa. Torço pelo filho, torço pelo Vasco da Gama. Mesmo que o Vasco não ganhe nunca mais nada, nós teremos orgulho e haverão gerações e gerações de vascaínos e com orgulho de ser vascaíno pautada nessas glórias que conquistamos lá atrás. Conquistamos para além dos campos esportivos. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Que energia a torcida do Vasco São Januário, hein? Verdade. Agora, falando em energia, e esse abastecimento elétrico aí? É maneiro que aqui no Rio já tem eletroposto, não? Ó, beleza, mas não foge da raia. E aquela história que você prometeu contar aqui no Rio do Vasco e dos Gandulas? Então, tem a ver com Bernardo Gandula. Ele era jogador do Vasco lá pelos anos 30 e 40 e toda vez que a bola saía do campo, ele era o primeiro a ir correndo atrás dela. Tatu, e agora Porto Alegre. Vamos conhecer a metade vermelha do Rio Grande do Sul. Vambora? Partiu.